Fala galera, esse é o episódio 2 da série que eu estou fazendo mostrando a minha jornada na construção do cosplay de Mandalorian utilizando a impressão 3D. Se você quiser saber mais como eu imprimi todas essas peças, fica aí e assiste esse vídeo até o final. Fala galera, para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Pereira, bem-vindos a 3D Help Desk. E esse é o segundo episódio da série onde eu estou mostrando a construção do meu cosplay de Mandalorian. E se você está chegando agora por aqui, eu já publiquei o episódio 1 dessa série, onde eu mostrei o início desse processo. Então se você quiser conferir todo o conteúdo, volta lá e assiste o episódio número 1. E o objetivo da segunda parte vai ser passar pelas peças que eu imprimi, mostrando aí como foi o posicionamento dessas peças na impressora, as principais configurações de impressão, para te ajudar na impressão dessas peças, caso você também queira fazer um Mandalorian, ou até mesmo para te ajudar em outros projetos utilizando essas dicas. Fala galera, então, para exemplificar aqui, vou usar a minha CR10 para a gente poder ter uma mesa de impressão de referência, para eu poder mostrar para vocês em que posição eu imprimi cada peça e poder comentar um pouquinho aí de cada uma delas. Começando aqui, né, vamos de cima para baixo aí na armadura do Mandalorian. Então, começando pelo capacete, o que eu fiz? Eu dividi o capacete em 5 partes, tá? Tem gente que imprime esse capacete de Mandalorian inteiro, dá para fazer, porém fica uma impressão muito longa, uma impressão aí de mais de 2 dias se eu fosse fazer. Então, eu preferi partir para ter menos risco na impressão, né? Eu fico com muito medo da impressão dar problema, uma impressão de mais de 2 dias, eu acabar perdendo aí um bom tempo e um bom material. A intenção desse vídeo não vai ser mostrar o processo do corte nas peças em si, né? Mas estou mostrando para vocês aí como que eu fiz a divisão. Fiz uma divisão em 5 partes. E aqui eu vou mostrar como eu imprimi cada uma delas. Bem, essa primeira parte aqui, né, que é uma parte do topo do capacete, foi cortada assim e eu imprimi simplesmente direto na mesa, sem usar suporte, tá? Apesar de parecer que a gente precisa de suporte, né, aqui tem um overhang bem grande, mas eu consegui imprimir sem. É claro que aqui embaixo não fica uma maravilha, né, aparecem os defeitos, porém eu estou preocupado com o exterior, e o exterior ficou bom. Uma dica interessante, ainda utilizando essa parte de exemplo, é que sempre que eu imprimo essas peças de capacete, ou vocês vão ver aqui em outras peças do Mandalorian, que a superfície de contato aqui com a mesa é muito fininha, né, muito pequena, eu sempre dou preferência a imprimir utilizando o raft, porque aumenta bastante a segurança da aderência da peça na mesa. Essa outra parte aqui do capacete, que é a parte de trás, eu imprimi aqui de cabeça para baixo, não fiz suporte nesses furinhos e ela imprimiu tranquilo, só coloquei um suportezinho bem pequenininho nessas partes aqui de baixo. Essa outra parte de trás aqui, ó, que encaixa naquela parte da frente, né, eu imprimi também sem suporte. Como vocês podem ver, né, a parte de baixo fica prejudicada, não tem jeito, mas eu consegui imprimir sem suporte. Como eu estou preocupado aqui com o exterior do capacete, não o interior, para mim não foi um problema. Essas últimas 2 partes aqui do capacete, né, que são as partes da frente, vou demonstrar com uma só, já que essas partes são espelhadas, né. Eu fiz a impressão com a parte de baixo aqui colada direto na mesa. Só precisei de um suportezinho claro aqui, né? Mas no restante da peça não tem suporte nenhum. Para finalizar aqui o capacete também entram esses pequenos detalhes, que são detalhes ali da lateral e da parte de trás. Mas bem, gente, aqui é basicamente você tentar posicionar da maneira que você utilize menos suporte. Algumas das peças, por exemplo essa, basicamente qualquer posição que você coloque ela vai gerar suporte em algum lugar. Aí vocês podem analisar qual posição vocês preferem. Eu particularmente imprimi isso aqui em pé, essas partes também eu imprimi em pé. A diferença é que nessas pecinhas eu optei por usar suporte em árvore, para poder prejudicar o menos possível dos detalhes da peça. Falando aqui da parte dos ombros, né, a melhor opção que eu encontrei foi imprimir eles quase que na vertical. Foi a maneira que eu encontrei de utilizar menos suporte, não precisar de suporte nenhum aqui nesses detalhes, né? Claro que entrou suporte aqui embaixo para poder sustentar a peça, né? E eu fiz um raft para poder aumentar a aderência com a mesa, mas eu imprimi a peça basicamente sem suporte na área externa, né? Na área visual dela não tem suporte nenhum. Um detalhe aqui é no ombro direito, né? Que nesse modelo, né? Aquele Mudhorn, né? O símbolo do Mandalorian, você imprime a parte. Então essa pecinha que eu imprimi sozinha, aqui realmente não tem muito jeito, eu tive que usar bastante suporte, foi bem chatinho imprimir essa peça aqui,
Ela não ficou muito perfeita, porque ela é bem fininha, bem frágil, mas no acabamento eu dou uma melhorada nela. Passando aqui para a parte do peitoral do Mandalorian, né, aquela armadura do peito, ele é dividido em 3 partes nesse modelo. Essas 2 partes aqui já vêm divididas, tá? Não foi eu que dividi. E eu imprimi também basicamente sem suporte aqui, só com ela encostada na mesa, na vertical. O outro lado também. Aqui, na verdade, precisou de um suportezinho pequeno nessa quina aqui de dentro, né? E nessa quina daqui também, ó. Essas 2 quinas eu coloquei um suportezinho, mas o resto foi de boa, sem suporte. E a terceira parte do peito, que é essa aqui, né? Aquela parte que fica mais pro abdômen da armadura, eu imprimi inteiro também. Ela cabe inteira aqui nessa minha mesa da CR10, foi aqui mesmo que eu fiz, nessa posição. Continuando aqui para a armadura dos braços do Mandalorian, né? Eu vou demonstrar em um braço só, com uma peça só, para não ficar repetitivo, né? Mas cada armadura é partida em 2, então foram 4 peças para completar o braço. E aqui, basicamente, gente, é brincar com a inclinação de cada uma das peças para você utilizar menos suporte nesses detalhes, né? Essa aqui, basicamente, você imprimindo ela inclinada, assim acho que dá para ver melhor, você imprimindo ela inclinada, ela fica com uma boa aderência da mesa e você já consegue fazer todos esses detalhes aqui sem suporte nenhum. Mas de uma maneira geral, todas essas peças do braço eu fui fazendo assim em 45 graus, coloquei uns suportes aqui assim para poder reforçar, né, dar mais apoio na peça, mas todas elas foram basicamente em 45, 60 graus, foram as melhores posições para não gerar suporte. Complementando aqui essa armadura do braço, esse modelo que eu utilizei vem com uns detalhes aqui para você imprimir separados, tá? Tem alguns modelos aí na internet que isso aqui já é uma peça inteiriça, você imprime a armadura inteira assim. Também deve ser interessante, talvez dê um pouco menos de trabalho, mas nesse caso eu precisei imprimir essas pecinhas separadas. Para finalizar aqui a armadura do braço, a gente tem essas 2 pecinhas aqui, que são detalhes aqui em cima da luva, né, que ficam aqui na mão do Mandalorian. E essa peça é bem simples, você consegue imprimir em pé mesmo na mesa. Só sugiro fazer que nem eu fiz, colocar um raft aqui para dar mais aderência, mas ela imprime sem suporte, bem tranquila. Chegando agora na parte das pernas, né, temos 2 armaduras. Na coxa esquerda, essa peça daqui, foi bem tranquilo de fazer, basicamente na vertical, na mesa, uma leve inclinação aqui, suporte aqui embaixo e raft para aumentar a aderência. E na coxa direita temos essa peça. Eu fiz ela dividida em 2, tá? É por isso que tá com fita crepe aqui só para segurar no lugar. O que eu queria mostrar para vocês dá para fazer ela inteira? Dá. Aqui na CR10 ela caberia inteira. Porém, novamente, assim como no capacete, eu acho que fica uma impressão muito longa. É um risco que para mim é um pouco desnecessário tomar, porque eu não tenho no break, eu fico com muito medo de uma queda de luz, a impressora desligar no meio da impressão e eu perder aquela peça. Então eu preferi dividir no meio para fazer 2 impressões menores e depois eu junto ali no acabamento, mas coloquei uma fita aqui só para vocês verem como que ela fica inteira. Na cintura, a gente tem 2 partes dessa aqui, não precisa de suporte nenhum, só um brim lá embaixo, imprimiu tranquilo. Parte do joelho do Mandalorian, joelho esquerdo, né? Temos essa peça aqui de armadura com 2 dessas munições, né? Essas peças de cano que entram aqui do lado. Essas 2 pecinhas aqui eu imprimi em pé na mesa, coloquei suporte nessas partes aqui, ó, nesses baixos relevos, e a parte do joelho de cabeça para baixo aqui, não precisa de quase nada de suporte, só um suporte aqui nesse detalhe aqui que gera um overhang um pouco mais acentuado. E aqui dentro também coloquei suporte, né, que aqui fica 90 graus, esse baixo relevo, coloquei um suportezinho aqui e aqui em cima. Chegando na última peça agora, que é a caneleira da canela direita do Mandalorian. E aqui vai ter uma dica muito legal, galera, principalmente para vocês que gostam de imprimir cosplay, tá? O modelo já veio dividido assim, ó, em 2 partes no meio. Esse corte aqui foi eu que fiz para poder imprimir em 2 partes. E qual a grande dica que eu vou dar para vocês aqui, né? Principalmente para quem gosta de imprimir peça de cosplay, né? Ou alguma peça que você vai vestir. Tenta imprimir partes
para ver se a peça realmente vai caber em você. Aqui nesse caso, o que eu fiz? Eu imprimi somente o início aqui da caneleira, né? Que seria exatamente a parte que pega na panturrilha, que é a parte mais grossa da perna. Então eu imprimi só esse pedaço, que não me custou muito filamento, para poder experimentar, né? E ver se isso aqui iria suportar a largura da minha panturrilha. E no caso, ficou apertado. Quando eu experimentei isso aqui, eu senti um pouco apertado. Então, pelo menos eu não tive que imprimir uma caneleira inteira para descobrir isso, né? Só com essa parte, eu já vi que a caneleira ia ficar apertada. Então, eu imprimi novamente ela 5% maior. É claro que essa questão de imprimir pequenas partes não vai funcionar para todas as peças, né? Nem todas as situações, porém, já fica aí a dica que isso é um recurso, né? Uma ferramenta que você pode utilizar sempre que for possível. E se você for realmente um apaixonado por impressão 3D de cosplay, assim como eu, você pode ir mais além e fazer o mesmo caminho que eu fiz. Eu procurei uma empresa especializada em escaneamento 3D e fiz um modelo 3D do meu próprio corpo em tamanho real. Sem dúvida, essa é a melhor maneira de você testar se as peças vão ficar boas ou não em você, tendo um modelo 3D do seu próprio corpo para você trabalhar. Esse vídeo vai ficando por aqui, galera. A partir de agora eu vou começar a trabalhar no acabamento e montagem dessas peças e em breve eu mostro tudo isso no episódio 3. Então acompanha aí que na próxima parte vai ter bastante dica de lixamento, preparação para pintura e acabamento. E claro, se você chegou até aqui, já deixa aí o seu like que ajuda muito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Valeu!